Olá, gente, bom dia, boa segunda-feira depois das festas. Como passaram as festas? Tudo bem? Faz tempo que eu não gravo um vídeo, que eu não falo com vocês. Eu lembro que no ano passado, né, em 2022, o ano passado, eu havia prometido que ia falar de uma experiência que aconteceu na minha aula num discurso de Natal do bispo, por parte do bispo da ala, da última ala que eu frequentei na igreja, e eu acabei não fazendo, se complicaram as coisas, meu esposo teve que ser operado, e né, eu tive aí com ele nas preparativos para a cirurgia e tudo, e depois veio o Natal e tudo, não pude sentar para gravar esse vídeo. Eu gosto de estar tranquila e tudo, e como tudo saiu bem, a cirurgia dele saiu bem, as festas, já tudo aconteceu, já tudo. Agora, né, eu trouxe ele para fazer um outro trâmite aí, para outra coisa, e agora eu posso falar um pouquinho com vocês. Bom, aquela experiência desse discurso de Natal do bispo, os que moram aqui na Argentina me acompanham, que sei que tem brasileiros, tem gente da igreja que me acompanha. Vão saber de quem eu vou falar, tá? Eu não vou dar o nome, foi um bispo da minha ala, o penúltimo, ele serviu de 2014 até 2018. Esse bispo, ele subiu ao púlpito, eu não lembro em qual Natal desses que estão entre 2014 e 2018, qual desses natais foi o que ele falou, tá? Mas foi um desses aí. E eu lembro que ele subiu no púlpito e era só sacramental naquele domingo, porque domingo perto do dia do Natal eles fazem só sacramental, como vocês já sabem. E ele subiu, e esse bispo ele tinha umas particularidades. Ele era muito soberbo, é ainda, né, que vive, e é muito soberbo e é muito prepotente, tem assim um orgulho para falar. Ele até levanta um pouco assim a cabeça assim para falar, ele fala olhando assim em você como se ele estivesse lá em cima e você lá embaixo. E ele tinha essa coisa, essa falta de humildade, falta de carisma. Ele não tinha carisma nenhum, tá? Ele não era uma pessoa muito séria, mas ele era até fazia, né, sorria, mas tinha aquele orgulho, assim, aquela coisa. Não era um homem com dinheiro, rico, nem nada, nem perto, nada. Ele não tinha nada de dinheiro, tá? Mas ele tinha esse orgulho que a gente não precisa nem ter dinheiro para ser o que é, não precisa ser pobre para ser o que é. Eu lembro que aquele discurso me impactou bastante. E eu acho que ficou impactado em todos os membros. Só que ninguém comentou mais. Eu não comentei com ninguém. Eu só olhei para os meus filhos assim e nos olhamos. Eles eram pequenos, mas eles entenderam. Eles disseram, nossa. Esse bispo ele começou o discurso dizendo, foi curtinho o discurso. A mensagem de Natal desse discurso foi essa, na verdade, tá? Que até hoje eu não entendo por que ele fez isso. Mas ele começou dizendo que o Natal mais difícil, o mais feio da vida dele, foi quando ele estava na missão. Ele disse que na casa dele, na família dele, antes da missão, o Natal era a tradição era comer até que não dava mais, até que o estômago não aguentasse mais, tá? Até que arrebentasse o estômago. Essa mensagem que ele deu. E ele disse que na missão não tinha nada, não tinha aquele banquete, tinha alguma coisinha assim para comer, mas não tinha aquela quantidade, né? Não estavam em família e não podiam comer tudo que eles tinham como tradição comer, que era até encher o estômago até não aguentar mais. Essa era a mensagem de Natal daquele bispo. Comer até não aguentar mais. Era a mensagem de Natal. E eu lembro que naquela ala, aqueles membros, era uma ala muito pobre. Era uma ala com famílias realmente de muitas necessidades, carenciadas de alimento, de trabalho, não tinham trabalho, a maioria deles. Muitos deles, eu acredito que necessitavam de ajuda da igreja para sobreviver.
E eu lembro que eram, porque eu trabalhei na primária, eu fui presidente da primária. E eu lembro que enquanto eu era presidente da primária, a gente fica sabendo de muita coisa que a gente não sabe depois, sabe? Nem antes nem depois. A gente deixa de notar aquelas coisas, de ter conhecimento das famílias, como vivem, e que você só sabe quando você trabalha numa organização, quando você é parte de uma organização. Principalmente se você é presidente, porque se você é conselheiro ou secretário, não é obrigatório que esteja naquela reunião de correlação da ala, né? E eu lembro que eu sabia das necessidades. Eu não conhecia a casa de ninguém. Gente, eu já falei aqui várias vezes, eu não ia na casa de ninguém. Na minha casa foram praticamente todas as mulheres da igreja. Em 2 aniversários que eu fiz. Convidei todo mundo. Mas na casa deles eu nunca fui. Conheço só a casa de um bispo, que foi o primeiro bispo que eu tive naquela ala, que eu fui uma vez. Só uma vez eu fui na casa dela, que ela convidou para aniversário. Mas eu não conheço a casa de ninguém daqueles membros. Mas eu sabia das necessidades deles. E eu lembro que quando eu escutei aquela mensagem daquele bispo, me impactou um montão. Eu fiquei pensando, nossa, a mensagem para aquelas famílias carenciadas. Por aí elas ficavam esperando escutar do nascimento de Jesus Cristo, de amor, de esperança, aquela coisa que a gente, né, geralmente escuta em palavras dirigidas às pessoas em época de Natal. Mas não foi. O bispo falou que a tradição da casa dele no Natal era comer até não aguentar mais. Eu fiquei pensando, quem aqui nessa congregação come até não aguentar mais? Quem aqui tem alimento para comer café da manhã, almoço, merenda da tarde e janta? Quem? A maioria das pessoas naquela ala não tinham condições de fazer essas 4 refeições no dia. Como impactou na mente dessas pessoas e no coração aquela mensagem daquele bispo? Sempre ficou gravada na minha mente aquela mensagem. Nunca saiu da minha mente. E eu acho que daqueles membros também. Tanto que ele ficou só 4 anos e eles tiraram ele, inventaram, até teve coisa estranha, né, quando ele saiu, porque ele era uma pessoa que não tinha dinheiro nada. A família dele menos ainda. E supostamente ele foi para outra área onde era outra estaca e outra missão, inclusive, e que ele havia comprado uma casa lá. Eu achei tão estranho isso. Eu disse, como ele pode ter comprado uma casa? Ele tinha um carro muito velhinho, passava mais no mecânico que na rua. E a família dele não tinha condições de comprar para ele uma casa, né? Ele era casado e tinha uma filhinha. Quando ele veio a ser bispo da nossa ala, ele estava desempregado e ele alugava, ele não tinha condições nem de pagar o aluguel. A igreja trouxe ele para cá, ele era primo do presidente da estaca. A igreja trouxe ele, alugou um apartamento para ele, deram um trabalho na igreja para ele, no serviço de manutenção das capelas e colocaram ele como bispo. Nossa, que inspiração, né? O presidente da estaca, o primo dele, tão inspirado. Foi tudo assim movido por inspiração divina, sabe? Encontraram um apartamento bem ali na área, um apartamento seguro, bom. Bem ali naqueles dias em que a igreja precisava trocar de bispo na nossa ala. O anterior bispo já estava há muito tempo. Então, né, ele foi um bispo assim bem controvertido. Foi muito estranha a situação desse bispo. E ele era muito arrogante, ele falava sempre... E teve situações em que eu fui muito prejudicada ali na ala, os meus filhos foram prejudicados, eram crianças. E eu senti que ele tinha um problema com a gente, com minha família, com meus filhos e eu. Ele tinha uma... Não sei, nós não caíamos bem na mente dele. Então ele tinha sempre... Ele nos perseguiu, literalmente. E nos prejudicou em algumas coisas, nos perseguiu, nos fez injustiças, eu lembro disso. Mas naquele Natal ele deu um discurso que eu acho que caiu mal para todo mundo. Depois eu fiquei sabendo que ele ajudou uma família com alimentos e depois espalhou para todo mundo que ele teve que dar comida para essa família. Ele, né, e nem é ele, eram os dízimos, ofertas de jejum
que inclusive eu pagava oferta de jejum bastante generosa, e ele, com esse dinheiro, ele ajudava algumas famílias, não todas. E ele ainda disse, ele espalhava para as pessoas que ele dava, que ele estava comprando alimento para essa família que necessitava. Então, até essa família se desativou, se inativou na igreja, todos eles. Tá? Ele era um bispo muito problemático, ficou 4 anos e tiraram ele dali. E ainda comprou uma casa depois que foi embora, não sei nem como, gente, eu sempre fiquei pensando nisso. Foi essa uma das curiosidades que eu tive de buscar de informação sobre a igreja. A primeira coisa que eu busquei de informação era se os líderes locais recebiam algum dinheiro. Eu acredito que ajuda devem receber, mas dinheiro, salário, nada disso, oficialmente não recebem. Mas, como o primo dele era da estaca, eu não sei, eu tenho uma impressão de que fizeram, é uma impressão, tá? Ninguém, né, não tem prova nenhuma, mas eu tenho uma impressão que fizeram um acordo com ele. Trazer ele para cá, dar casa para ele, né? Deram um trabalho, colocaram ele como bispo. E eu tenho a impressão que era um contrato por 4 anos e pagaram um dinheiro para ele. Essa é a ideia que eu tenho, gente. Pode que não seja, mas tudo indica que sim. Mas esse discurso, ele foi muito infeliz nesse discurso. E eu acho que não caiu mal só na minha mente, na minha cabeça e no meu coração. Eu acho que foi de muita gente ali. Nunca ninguém comentou comigo, porque depois daquele episódio, nunca eu escutei comentários sobre aquele discurso, nem eu perguntei nada. Eu praticamente não falava muito já com as pessoas da ala. Só cumprimentava com um sorriso, muito simpática eu era nos corredores, nas minhas aulas. Mas já entrarem em questões assim, não entrava mais, porque eu fui muito prejudicada na igreja. Por ficar sabendo de coisas e depois ser culpada de coisas que, né, nem só porque me contaram coisas e eu sabia, só por isso. Então, era essa experiência que eu queria contar para vocês, de um discurso de Natal, de um bispo na minha ala, diante de uma congregação de pessoas realmente que não precisavam daquele discurso. Precisavam de outras palavras. Palavras de incentivo, de esperança, palavras de alento para seguir adiante, para lutar, para conseguir passar aquele mau momento. E não foram essas as palavras. O bispo só teve para dizer para eles que na missão foi o pior Natal, porque ele não pode comer até arrebentar o estômago, como era a tradição na casa dele, né? E eu passei Natal e Ano Novo muito diferente. Olha, depois de 2019 que eu saí da igreja, aquele Natal já foi diferente. 2020 foi diferente. 2021, 2022 foi já muito mais diferente de quando nós éramos da igreja. A cada ano vai ficando diferente. A princípio eu já tinha um problema com o Natal, não gostava do Natal, não queria nunca comemorar Natal, mas o fazia porque era cristã. Depois que eu saí da igreja, eu comecei até a ter problemas não problemas, mas crises de fé, até mesmo na história desse Jesus Cristo, desse nascimento, desse menino Jesus, né? Dessas coisas. Então, Natal eu já nem queria comemorar. Mas Ano Novo eu sempre o fazia de forma muito alegre. Agora, depois que eu saí da igreja, já nos 2 últimos finais de ano, eu tenho comemorado sempre como se fosse o dia 31, que a gente comemora mais alegre, com música. Eu tenho feito Natal e Ano Novo dessa mesma forma, né? Nunca daquela forma triste, melancólica que é Natal, com aquelas músicas de Natal tristes também, né? Não, eu já faço tudo de forma diferente, tudo como se fosse um Réveillon. E os meus filhos adoram. A gente coloca música, a gente dança em casa, somos só os 4 e nós fazemos a nossa festa, comemos e tudo. E nesse Ano Novo, porque até esse Natal nós sempre brindamos, né, com as taças, essas bonitinhas de champanhe, só que com Pepsi. Mas esse fim de ano meu marido disse: querem brindar com champanhe? E eu disse: pode ser.
porque ele não toma, ele nunca tomou na vida dele, não gosta de bebida e nunca tomou. Não, o pai dele tinha problemas com bebida, igual que o meu pai. Então nós dois tínhamos assim um problema com bebida, sabe? Mas nesse ano novo ele disse, e aí nós fomos e compramos, nós até nos equivocamos, compramos, que era para comprar champanhe, compramos uma espécie de vinho espumante, com borbulhas, tudo assim, como se fosse champanhe, mas não era champanhe, era um vinho diferente. Não sei dizer que bebida, quem conhece de bebida aí vai saber do que eu estou falando, mas eu não... Mas estava bom, gostoso, meus filhos não tomaram, só picotearam aí. Não, meu filho mais velho tomou, meu filho mais novo só botou perto da boca aí para brinde, depois do brinde, e deixou ele na mesa, eu tomei o dele. E meu marido também não tomou tudo, eu terminei de tomar a copa dele, né? E foi um fim de ano diferente, mas cada vez é diferente a nossa vida. Cada ano que passa, depois de nós ser mais membros da igreja, a história ela vai ficando mais leve. Nós vamos... eu hoje me percebo, e os meus filhos também, meu marido nota isso e nós também, que nós somos pessoas mais abertas, pessoas com a mente mais livre. Podemos falar de assuntos que antes eram tabus dentro da nossa casa. Hoje eu sou uma pessoa que posso, não sei, eu posso escutar de tudo, sem sentir raiva de ninguém. Gente, que lindo é isso. É não odiar, não é que odiar, não, é capaz que a palavra não é bem-vinda aí, mas eu sou capaz de escutar assuntos que antes, quando eu estava na igreja, eu diria, não, isso é do diabo, isso não pode. Mas hoje eu já tenho uma mente tão aberta, que a única coisa que nós sabemos que está errado é desobedecer às leis do país, é maltratar alguém, é fazer algo propositalmente para fazer dano a alguém. Isso sim, isso a gente tem bem claro na nossa mente que está errado, mas tantas questões da igreja, até meu filho disse, mãe, olha que lindo, nós estamos brindando. Na igreja, isso era totalmente proibido, né? Era tudo do diabo, nós não podíamos nem rir de uma piada, se ela era meio estranha, a piada a gente não podia nem rir, era tudo diferente, e hoje em dia a gente tem essa alegria, a gente vive mais leve, mais livre, mais, né, solto, e é verdade, cada ano tá assim. E vocês aí, como foi Natal e Ano Novo de vocês, aí do outro lado? Queria saber. Os membros da Igreja Ativas eu já sei como é. Passaram todo aí com vestidinho, tudo bonitinho, cantando hinos, né? Cada família, cada ano um filhinho mais na família, a família aumentando, ficando numerosa. E não é porque querem ter muitos filhos, não. É porque querem seguir a orientação da igreja que diz para se multiplicar, né? Como coelhos. Então as famílias eu vejo na igreja que estão cada vez com mais filhos, quando a sociedade está cada vez com essa cultura de ter menos filhos, né? Porque está tudo tão difícil, já é tão difícil cuidar, dar carinho, dar amor, dar atenção, dar educação, dar as coisas, as necessidades básicas deles para muitos filhos, né? Eu com 2 já vejo que está tudo tão complicado, mas eu vejo que na igreja as famílias, cada ano que passa é um filhinho mais na foto. Mas é isso aí. É isso. Eu quero gravar vídeos mais seguido, mas às vezes eu não posso, às vezes eu simplesmente até me esqueço, porque já estou ficando cada vez mais livre do assunto mormonismo, do assunto religião. Não me interessa a religião nenhuma. Esses dias, acho que um dia antes, ou um dia depois do Natal, não me lembro. Não, um dia antes do Natal, passaram as testemunhas de Jeová pela minha casa. Eu fiquei assim, eu disse, olha, podem ir embora, vocês não são bem-vindos aqui, vocês são pessoas que separam as famílias, são pessoas que destroem as vidas das pessoas. E já não me interessa nada de religião, não me interessa nada de Deus, de Jesus Cristo, de nada disso. Eu vivo a minha vida, vivemos bem a nossa vida, não fazemos mal para ninguém. E essa coisa de fé, de esperança, de morrer pedindo alguma coisa e quando não recebe tentar justificar por que não recebeu tal bênção, porque teve
uma situação difícil, buscar justificativa em tudo, encaixar Deus em tudo, encaixar o sacrifício de Jesus Cristo em tudo, encaixar o Evangelho, a Bíblia em tudo, e não dá, gente, não dá, porque é tudo uma construção, foi tudo construído, então isso não se encaixa com todos, isso não é uma verdade para todo mundo. Quando você constrói uma ideia, como foi construído o Evangelho, como foi construída a Bíblia, como foi construída a ideia de Jesus Cristo, ela é uma coisa que não encaixa com todo mundo. Então eu tirei tudo isso da minha vida. Isso para mim já é coisa tudo do passado. Eu às vezes até escuto vídeos e coisas que falam da religiosidade, das crenças, do ateísmo, do deísmo, do agnosticismo. É tudo só para aumentar um pouco mais o meu conhecimento, mas eu já estou livre dessas coisas aí. Eu não acredito em nada, só acredito no que eu posso ver e sentir e saber que é certo, que é verdade. O que é ilusão, fantasia, criado por homens, já não me importam mais, tá? E eu sou muito mais feliz assim do que eu era antes lá na igreja, como um robô, como uma pessoa onde meteram na minha cabeça todas aquelas ideias, tá? E eu tenho certeza que se você buscar investigar a sua religião, seja ela o mormonismo ou qualquer outra, vai chegar nesse ponto que para você as religiões são todas um lixo e você vai viver muito melhor depois, tá? Você vai ver como foi que eu me dediquei àquilo tanto tempo. Não me trouxe nunca nenhum benefício, só tirou de mim, nunca me deu nada, nunca me ajudou nada. Eu, com aquela ideia, nunca ajudei ninguém, só manipulei as pessoas, nunca ajudei ninguém. Caridade não existe nas igrejas. Nas igrejas só existe você trabalhar para a igreja, para que a igreja cresça em quantidade de membros, para que tenha mais dinheiro, aumente seu patrimônio e tudo isso. E eu tenho certeza que se você buscar investigar sobre a sua religião, você vai ficar livre de tudo isso, tá? Eu mando um beijo, desfrutem esse 2023, desfrutem, aproveitem toda a sua vida, né? O mundo, ele é para todo mundo e ele é livre, você pode viver como você quiser, usar o que você quiser, tomar o que você quiser, vestir como você quiser, tá? Tudo com precaução, com cuidado, tomando as medidas necessárias, não beber e sair dirigindo, não usar drogas, não incomodar ninguém, viver a sua vida tranquilo, tá? Essa é a minha mensagem, essas palavras que eu queria dizer para vocês, que faz tempo que eu não dizia. Espero gravar outros vídeos muito em breve. Manda um beijinho para todo mundo. Tchau!